Por séculos, arqueólogos, teólogos e estudiosos debatem o local e até mesmo a existência do maior de todos os mundos perdidos: o Jardim do Éden da Bíblia. Foi aqui, de acordo com o livro hebraico de Gênesis, que um paraíso uma vez existiu. Um paraíso onde os primeiros seres humanos, Adão e Eva, foram de fato criados por Deus. Quando nós olhamos para o Jardim do Éden, sabemos que há de fato uma descrição física de onde ele era. É dito que 4 rios específicos saíam dele, ou de perto dele. Então podemos de fato procurá-lo. 2 destes rios, os rios Tigre e Eufrates, são bem conhecidos. Eles correm por onde é hoje o Iraque. Os outros 2 rios descritos não são bem conhecidos. Os pesquisadores agora acreditam que o terceiro rio, conhecido como o Rio Karun, atravessa o Irã e se junta ao Eufrates ao norte do Golfo Pérsico. Então, em 2010, imagens de satélite revelaram um rio fóssil, ou um leito seco de rio chamado Wadi Baton, que uma vez fluiu pelo norte da Arábia e também se juntou ao Eufrates. Poderiam esses 2 rios ter sido o local dos rios Pison e Gion? Os rios perdidos mencionados na Bíblia que apontam para a localização real do Jardim do Éden? No livro de Gênesis tem um trecho que diz que 4 rios formam um rio. Então, uma leitura muito atenta indica que quando você junta os 2 rios que estão hoje no Iraque, o Tigre e o Eufrates, com o rio que está no Irã, o Karun, e o rio Fóssil na Arábia, você forma um rio, sendo esse o local aproximado ao norte do Golfo Pérsico. E de acordo com a Bíblia, esse único rio corria pelo Jardim do Éden. Então, com base em imagens do local e uma leitura atenta do texto hebraico, eu acho que a localização do Jardim do Éden está sob as águas do Golfo Pérsico e não em terra. Os cientistas acreditam que durante a última idade do gelo, as calotas polares tinham 3 quilômetros de altura. E o nível dos oceanos era 50 metros mais baixo do que é hoje. Estudos recentes sugerem que a área do Golfo Pérsico teria sido uma planície seca e fértil do tamanho da Inglaterra, oferecendo um refúgio ideal para alguns dos primeiros humanos fora da África, cerca de 75 mil anos antes. Mas como as calotas polares derreteram ao longo de milhares de anos, as águas do que é agora o Oceano Índico inundaram a Terra e formaram o Golfo Pérsico. Durante esse longo período, houve pelo menos 3 episódios de inundações muito importantes, onde você veria uma subida de 9 a 12 metros do nível do mar, da noite para o dia. Será que uma grande inundação, talvez a descrita na história bíblica da Arca de Noé, foi mesmo a responsável pelo desaparecimento do chamado Jardim do Éden? Mas que a prova pode ser encontrada ao se estudar textos sumérios antigos. Mesopotâmia. A mais antiga civilização conhecida da Suméria é de 5.000 a.C. e seu primeiro assentamento no sul da Mesopotâmia foi chamado Eridu. Os sumérios antigos têm uma história maravilhosa. Eles acreditavam que viviam em uma área que era mais ao sul da Suméria da época. E nós sabemos disso porque eles disseram que saíram do mar. Escritos cuneiformes antigos que sobreviveram em tábuas de argila sugerem que os sumérios foram levados para Eridu por seu deus Enki. Os textos cuneiformes também descrevem uma raça alienígena chamada Anunnaki, que veio à Terra e criou o primeiro homem moderno. Adão, em sumério ou num sumério bem antigo, significa um pequeno povoado rural. Eva, entretanto, não é em sumério. Eva é em árabe e nas línguas semitas significa aquela que dá à luz. A palavra Éden é uma palavra pré-suméria e significa plano. Os relatos sumérios podem se referir a um tempo mais antigo.
e a uma planície fértil distante, agora perdida sob as águas do Golfo Pérsico. A pergunta é esta: o Jardim do Éden era algum tipo de laboratório onde certas coisas foram criadas por cientistas antigos da época? E se a humanidade foi criada em um Jardim do Éden, então é claro que quem estava criando isso não era um ser humano, era outra coisa. Então é possível que o Jardim do Éden estivesse localizado aqui no planeta Terra? Sim. Mas era uma localização geográfica específica? Não sei, não tenho certeza. Pessoalmente, eu estou mais inclinado à ideia de que o Jardim do Éden era algum tipo de ambiente fechado em algum lugar na natureza. Mas com certeza era algum tipo de laboratório, de onde se originou o homem moderno. É realmente possível que os primeiros seres humanos fossem criados por seres extraterrestres no que é referido na Bíblia como o Jardim do Éden? Se assim for, a prova existiu o tempo todo nas tábuas de pedra cuneiformes dos sumérios antigos? Os Anunnaki estão entre os seres mais misteriosos e poderosos do mito e da tradição sagrada. Os sumérios os descreveram como humanoides, mas sendo seres espirituais sem um físico que tiveram a capacidade de se transformar ou de mudar para a forma humana. Eles vieram à Terra em uma missão especial para trazer sabedoria e também para extrair alguns materiais do próprio plano terrestre. Nos textos cuneiformes, os Anunnaki são descritos detalhadamente, incluindo como eles viveram por centenas de anos. Eles tinham um enorme conhecimento e poder sobre o mundo inteiro. Eles sabiam de tudo. Eles tinham conhecimento de todas as ciências e de todas as artes. De onde eles tiraram esse conhecimento e de onde eles vieram? Isso é um total mistério para os arqueólogos. E você deve se perguntar: eram, na verdade, extraterrestres? Shuruppak, centro-sul do Iraque, 1931. Enquanto cavavam nessa antiga cidade suméria, os arqueólogos encontraram o que acreditam ser uma prova concreta de uma inundação de cerca de 2.900 anos antes de Cristo. De acordo com os relatos da lista real sumeriana, o rei Ziusudra foi o último governador sumério antes de haver um grande dilúvio na Terra. As escavações da grande cidade de Shuruppak tiveram início em 1931. E foi a partir dessas escavações que eles começaram a juntar a história do rei Ziusudra. Na cidade de Shuruppak, achamos depósitos de sedimentos que parecem demonstrar ter havido uma inundação cerca de 2.900 anos antes de Cristo. Essa é uma ligação que mostra que o dilúvio bíblico pode ser um fato verídico e de um jeito que consigamos, enfim, provar essa veracidade. Muitas culturas antigas têm a história do dilúvio, que é intrigante. O fato dos mesopotâmios terem uma história de inundação não é surpreendente, porque a história da Mesopotâmia é repleta de contos contendo os rios Tigre e Eufrates e tentando torná-los úteis à agricultura. Até terem construído o sistema de canal, havia inundações ali que arruinavam cidades. Parece que a história da Arca de Noé talvez não seja uma história originalmente hebraica. Nos textos sumérios, encontramos uma história muito mais antiga do Ziusudra, que também sobreviveu ao dilúvio, que construiu uma arca e que conseguiu salvar parte de sua família também. Isso é só uma coincidência ou isso sugere que, na verdade, o conto bíblico foi baseado na história suméria original? As semelhanças estão ocasionando sugestões de que talvez o relato bíblico seja pautado, de certa maneira, nos relatos mesopotâmicos. Minha intuição é que, certamente, os escritores bíblicos tenham adaptado isso pelas próprias razões teológicas deles. No relato bíblico, a justificativa para o dilúvio é o pecado humano.
E então, o que o escritor da Bíblia fez foi usar os relatos das inundações, no intuito de provar uma razão teológica do porquê elas ocorreram. De acordo com a antiga lenda suméria, o Grande Dilúvio não foi um evento natural, mas foi guiado pelo deus Enlil, que estava cansado do barulho dos seres humanos. Dos Anunnaki que vieram à Terra, essencialmente tiveram 2 líderes. Enlil, que estava na lei, ele era o filho legítimo de Anu, o rei do planeta Nibiru, e seu meio-irmão Enki, que na verdade era o primogênito. Eles estavam no comando da Terra. A procriação estava fora de controle. Enlil ficou furioso e decidiu que ia exterminar todos os seres humanos, criando o que hoje conhecemos como Dilúvio de Noé. Enlil pensou que os seres humanos deviam ser liquidados. Eles eram problemáticos demais. E Enki, como Prometeu dos gregos, ficou ao lado dos humanos e disse não. Eles devem ser preservados. Conta a lenda que Enki alertou o rei Ziusudra que construísse um barco para que ele ficasse salvo de um grande dilúvio. Assim como Noé foi instruído a construir uma arca nas histórias da Bíblia hebraica. Essas 2 histórias podem ter as suas origens em fatos históricos? Em Ur e em outras cidades temos provas de inundações, de imensas inundações. Algumas pessoas estão associando isso à história do dilúvio de Noé e a histórias de inundações em outras culturas. Então acho que temos uma tendência onde cada vez mais pessoas duvidam dos mitos, questionam as lendas, mas na verdade com maiores pesquisas descobrimos que a história tem uma base verídica. E de forma bem clara podemos fazer uma opção, fingir que tudo isso é um mito e que isso não existe. Ou então aceitar como nossos antepassados nos deixaram. E então confrontar isso com a possibilidade de estarmos de fato falando de seres extraterrestres incríveis, com a expectativa de vida que podia ser algo normal no lugar de onde vieram, mas que com certeza para o planeta Terra era algo extraordinário. Ou será que a história de Noé pode ser baseada na história de um deus Anunnaki que estava aborrecido? Um deus que estava determinado a aniquilar as criaturas mestiças que habitavam a Terra. Enki, o deus Anunnaki, disse para o rei sumério Ziusudra: o que haveria ali, um dilúvio, o mesmo dilúvio da Bíblia, é que ele precisava fazer uma arca. Diríamos hoje um barco para escapar disso. No entanto, é bem possível que o barco que ele fez para escapar desse dilúvio era, na verdade, uma nave espacial. E que ele foi para o espaço, na intenção de sair desse dilúvio, e que ficou em órbita ao redor do nosso planeta. Se tem uma coisa que une as culturas antigas do mundo todo é que praticamente todas essas histórias têm mitologia sobre inundações fazendo parte delas. Dilúvios, grandes inundações, cobrindo o planeta inteiro, exterminando todos os tipos de pessoas. Na maioria das culturas, isso é colocado como obra dos deuses, ou de um deus descontente com a humanidade. Agora, é claro que, atualmente, muitas pessoas aplicam isso a um contexto de ufologia. Outras inserem em um contexto religioso. Mas muitos pesquisadores veem os relatos e histórias bíblicas como sendo baseados na realidade, mas com origens extraterrestres. Tanto a Bíblia como especificamente os relatos dos sumérios antigos deixam claro que o dilúvio foi algo que os deuses criaram. Que os deuses fizeram essa inundação ocorrer. Então vemos que os relatos antigos são basicamente uma interação entre os Anunnaki por um lado, com os nossos antepassados por outro. Os Anunnaki garantiram que nós, como espécie, sobreviveríamos. Porque alguns dos Anunnaki tinham a intenção de acabar com tudo nesse planeta. É possível que os Anunnaki tenham sido os responsáveis por causar o que é chamado o Grande Dilúvio? E que essa inundação destruiu praticamente todas as provas do tempo dos Anunnaki na Terra? Talvez a resposta possa ser encontrada não aqui na Terra, mas em outro planeta, a mais de 55 milhões de quilômetros de distância.
Cratera Gale, Marte. 6 de agosto de 2012. O Curiosity sonda a superfície de Marte para avaliar a situação do planeta para a exploração humana. O rover, de 1 tonelada, vai em busca de sinais de água na superfície, um elemento essencial para a manutenção da vida. Acho que uma das coisas fascinantes do ponto de vista da biologia é que Marte, por um período de sua história, foi bastante semelhante à Terra, onde a vida pôde começar a evoluir. Você pode questionar quanto tempo levou isso. O que aconteceu historicamente em Marte? Quando começaram a dizer que ele perdeu a atmosfera, quando não houve mais capacidade de sustentá-lo. E podemos aprender muito sobre os processos da Terra que foram bem-sucedidos, porque eu acho que, comparando até que ponto a vida chegou em Marte, onde houve falha nisso? Mas é possível que a missão da sonda Curiosity pode revelar também evidências de que os seres misteriosos conhecidos como os Anunnaki também habitaram em Marte uma vez? Zecharia Sitchin teorizou que os Anunnaki estavam vindo desse planeta Nibiru e que Marte era tipo uma estação de passagem. E quando eles vinham de Nibiru, iam para Marte e depois para a Terra. Então dá para pensar, se esse for o caso, que em Marte poderíamos encontrar algum tipo de vestígio dessa civilização dos Anunnaki. E vamos encontrar pirâmides, monumentos megalíticos, construções imensas em Marte, assim como temos aqui na Terra? Eu suspeito que sim. Se uma presença extraterrestre em Marte pode ser encontrada, seria possível que ocorresse uma consciência global da nossa própria ancestralidade Anunnaki? De acordo com o autor e pesquisador sumério Zecharia Sitchin, Nibiru, a casa dos Anunnaki, está em uma trajetória elíptica que traz o planeta para a nossa órbita a cada 3.450 anos. E a próxima visita está planejada para ser no ano de 2900. Zecharia escreveu o livro O Fim dos Dias sobre algumas das profecias do retorno. Da próxima vez que Nibiru chegar perto, deverá ter uma outra aparição dos Anunnaki. Alguns dos Anunnaki podem ficar muito entusiasmados e felizes de ver o que se desenvolveu e no que nos tornamos. Alguns podem ficar chateados por termos ido longe demais. Talvez tenhamos ultrapassado os limites. Os Anunnaki podem nos julgar. E isso poderia ser bom ou poderia ser ruim. Os antigos egípcios falaram de Tuat, que era a travessia entre esse e outro mundo. E Nibiru era o equivalente sumério disso. Ele é um reino que existe tanto nesse espaço, mas também em outro lugar. Isso é como uma ponte, um território, no qual os seres humanos podem sair em vida daqui da Terra e irem para o reino dos deuses. Segundo a interpretação dos textos sumérios de Sitchin, Nibiru também desempenhou um papel importante na criação cataclísmica da Terra e no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Se for verdade, será que uma mudança parecida estará guardada na próxima vez que entrarmos em contato com os Anunnaki? Reuniões de humanos com os Anunnaki, sempre que ocorrem, na maioria das vezes resulta na mesma coisa, a estimulação da evolução humana. Os Anunnaki entraram na consciência e cultura humana, trazendo sabedoria, conhecimento e muitas vezes a tecnologia. Então, quando vemos um retorno em massa dos Anunnaki, com base no passado, podemos esperar ver mais uma vez novas tecnologias, novos conhecimentos e ideias que estão sendo semeadas na consciência humana. Quando observamos a história dos Anunnaki e do seu envolvimento na cultura suméria, precisamos compreender que potencialmente esse é um legado de informações. É para olharmos os registros da humanidade e interpretarmos de onde realmente nós viemos. Existe um denominador comum em todas essas histórias sobre extraterrestres nos visitando em um passado distante, que é a promessa
do retorno deles? Como podemos nos preparar para o retorno desses extraterrestres no futuro? É muito simples. Aceitar a ideia de que não estamos sozinhos no universo é a primeira coisa. E a segunda é que eles estiveram aqui no passado, vão voltar no futuro e, ei, tá tudo bem. É possível que a raça humana foi iniciada, ou que talvez até tenha sido geneticamente criada por seres extraterrestres em um passado remoto. Essa pode ser de fato a peça que faltava na teoria da evolução humana de Darwin? E será que a noção de uma presença extraterrestre na Terra também ajuda a conciliar o suposto conflito entre a ciência e a religião? Talvez uma noção profunda tenha sido a razão para os museus no Iraque terem sido invadidos e saqueados. Porque a verdade pode ser muito perturbadora para ser contemplada.